Fala, meus amigos, nós estamos aqui mais uma vez no nosso encontro.com. Aqui nós estudamos a lição da Escola Sabatina e temos um encontro com Cristo, com contexto. Por isso, encontro.com, encontro com Cristo, encontro com a lição da Escola Sabatina e encontro com você também. E assim juntos vamos estudar esta lição maravilhosa do livro de João, o Verbo. Eu espero que você tenha a sua lição. Se você não tem ainda, por favor, vá atrás, não fique sem estudar, não vai chegar na Escola Sabatina boiando. Estude a lição para que você possa dialogar, conversar com o pessoal ali da classe, e eu tenho certeza que lições preciosas você vai poder tirar ali desta lição e de todo comentário que na sua classe lá será feito, tá bom? Grande abraço para você. Nós não estamos aqui sozinhos, como sempre, nós temos os nossos convidados especiais, e se nós tivemos na lição anterior um internacional, na passada, né? Um outro internacional, hoje os dois internacionais. Hoje a lição aqui, ó, tá fora de série. Nós temos um argentino e um venezuelano. Vamos conhecer primeiro nosso argentino aqui. Fala, Alejandro! Alejandro, que legal. Alejandro, deixa eu te fazer uma pergunta. Você é argentino, certo? Sim. Você torce para que time lá na Argentina? Pro Boca. Não acredito. O melhor da Argentina. Aí, eu tô falando. Deixa eu fazer uma pergunta. Seu nome é Alejandro. Alejandro, isso. É uma homenagem ao pastor Alejandro Bulhão ou não? Eu acredito que não. Não, até porque você nasceu na igreja, não? Eu sou desde berço, exatamente. Desde a barriga da minha mãe eu sou adventista. Olha aí. Mas foi uma ideia do meu pai, na real. O nome, sim. Que legal, Alejandro. Bom ter você aqui junto com a gente, Amém. hein? Alejandro que já falou que ele veio de lá, deixa eu me lembrar aqui o lugar, Porto Iguaçu. Já fui lá já, hein, cara? Já conheceu? Já fui lá já, hein? Depois você me passa o endereço lá de onde você nasceu lá, se eu for lá outra vez eu vou... Fechou. O lugar ali ali tem bastante azeite, né? Exatamente, doce de leite, alfajor. Eita, coisa boa, hein? Bom demais. Leiter. Grande Leiter. Ô, Alejandro, eu já nem te apresento. Fala pros nossos amigos aqui. Fala aí, se apresenta aí pros nossos amigos, dê um alô aí pra eles aí. Então, sou Alejandro. Manda um beijo pra quem você quiser também. Vai que você quer mandar um beijo aí. Vou mandar um abraço pros meus irmãos lá da Argentina. Bom, eu sou adventista de berço, como falei. Sou grato a Deus por ter a oportunidade de estar fazendo a vontade dele, né? Que é isso, né? Levando a mensagem a todo mundo. Né? Então, estou voltando aí já há uns 3 anos e permanecendo firme. Aquele que perseverar até o final, esse será salvo. Amém. Glória seja Deus por isso aí, meninão. Você falou que tem irmãos lá? Quantos irmãos vocês têm? Tenho 2. Estão lá? Eles estão lá na Argentina. Que legal, hein? Vocês são em 3, então? Somos 3. Que legal. E você, Leiter? Grande Leiter, seu nome é diferente, né? Alejandro, Alessandro, né? Mais um Alexandre, parecido. Né? Uma coisa assim. Agora, Leiter é diferente, Leiter. Fala de onde você é aí mais uma vez, se apresenta aos nossos amigos, é bom ter você aqui com a gente também. É um prazer, né, para mim estar aqui nesse momento para estudar mais um pouco da lição, né? Meu nome é Leiter, como o pastor está falando, eu sou da Venezuela. Na verdade, eu sou da cidade del Tigre. Uma cidade bastante conhecida porque é o lugar por onde todas as pessoas passam para ir para a capital, para vir para esse lado de cá. É um lugar bem conhecido. Que legal, hein? Eu vi você pronunciando aí, a gente fala tigre. Isso, tigre. Vocês falam tigre. Tigre. Olha aí, tem toda uma pronúncia diferente, né? Ô Leiter, e tem diferença da língua venezuelana, né? Do espanhol venezuelano, do espanhol argentino? Tem diferença ou não? Tem diferença. Qual que é a principal diferença? A gente tem uma regra, tanto na Argentina quanto na Venezuela. A gente tem como língua, vamos dizer assim, de regra, que seria o castelhano. Né? Mas, como aqui no Brasil, né, tem a parte do catarina, tem o carioca, tem o gaúcho, tem o sotaque, né, tem as gírias. Assim é na Argentina, lá ele tem seu sotaque e a sua gíria. E na Venezuela a gente tem o nosso sotaque, inclusive dentro do nosso país, tem diversidade de sotaques e diversidade de gírias também, assim que no Brasil. Então, assim, tem uma diferença.
Encontro.com também é cultura, minha gente. Você tá vendo aí? Que é isso? Aqui a gente aprende demais, né? Verdade. E na igreja o Alejandro participa ali da Escola Sabatina Jovem, tá sempre envolvido com jovens também, né, Alejandro? No coral também. Coral, De Bravador, cantorzão. o ano passado, esse ano não estou, mas pretendo voltar ano que vem. Benção. E você, Leiter, fodindo já. Você, Leiter, lá também você é diretor dos Bravadores, é isso, né? Sou. E mais um monte de coisa. Sou diretor, daí sou associado na secretaria, sou diácono, Amém. ajudo no departamento dos jovens, ajudo no departamento de louvor, sonoplastia. Se precisar, estou aqui. Eis-me aqui, envia-me a mim. É os jovens trabalhando para Cristo aqui, minha gente. Espero que você aí também trabalhe para Jesus, hein? Fica parado não, tem que estar ativo. Vamos fazer oração então para a gente começar a nossa lição? Vamos? E agora eu fiquei confuso. Vamos fazer em brasileiro, vamos fazer em português, né? Vamos fazer em espanhol. Como é que a gente faz agora, hein? A gente pode usar o dom de língua, No final, Deus entende tudo. Exatamente. Vamos orar em português, então. Melhor. Né? Leite, você ora pra gente, para começar? Oremos. Vamos lá. Amado Deus, eterno Pai, louvado e exaltado é o teu nome. Nesse momento estamos aqui para estudarmos a tua palavra. Suplicamos pela presença do teu Santo Espírito, que nesse momento cada um de nós venhamos ser iluminado pela tua palavra, que possamos compartilhar aquilo que o Senhor tem nos ensinado e que assim muitas outras pessoas, as pessoas que venham ouvir esse podcast, possam também, Pai, entender e compreender a tua mensagem e que assim também venham se achegar à luz. Ajuda-nos, por favor, na nossa caminhada, perdoa nossos pecados. É isso que nós pedimos e agradecemos. Em nome e por amor de Cristo Jesus. Amém. Amém. Tava pensando aqui, né, enquanto a gente orava, às vezes pensamento devagar, né? Mas já passou aqui até Dominicana aqui, rapaz, Caizara, né? Sim. Rapaz, é uma igreja international. Boa, né? Demais, hein? Mas vamos lá. Hoje nós vamos dar a lição 10 e esta lição vem falando sobre o discurso de despedida. Você gosta de despedida, Leida? Não. Não? Não. Você já falou isso uma vez. Você também não, Leandro? Não gosto. Não é bom, né? Despedida é uma coisa ruim, assim, né? Eu sou pastor, né? Então a gente vai vivendo com despedidas, né? Uma hora tá aqui, outra hora tá lá, outra hora tá em um lugar, outra hora tá em outro, né? Outra hora você tá em uma função, daqui a pouco você muda de função. A gente vai convivendo, mas é sempre uma dor, né? Despedida, né? Dá essa ideia pra gente, né? De dor, né? De perda, né? É um sentimento ruim, né? Na realidade, já que estamos falando de despedida, né? Cabe ressaltar, né, que a gente está a igreja do Pontal, a qual a igreja pertence, a gente está se mudando para outro distrito, né? Então realmente é uma notícia muito triste, né? Inclusive nós lá na igreja temos deixado bem claro para o pastor que a gente não está contente mais que seja feita a vontade de Deus. Sim. É por isso que eu falei, não gosto de despedida. Realmente a gente tem 5 igrejas no distrito, né? E a igreja do Pontal, a igreja tão querida aí, vai agora fazer parte do distrito do Pagani, um outro distrito aqui próximo da gente. Vai tá pertinho, né? O que consola a gente, né? A gente vai se ver nos eventos, a gente vai estar pertinho aí do lado do outro aí, né? Mas despedida nunca é bom mesmo, né? A gente sempre sente falta, né? Parece estar perdendo alguma coisa, né? E a nossa tirinha vem mostrando isso aí, né? Parece que é uma despedida que está acontecendo aí e 2 situações diferentes, né? O que vocês podem falar a respeito da nossa tirinha aí? A primeira aqui, ó. Bom, eu perguntei, fala aí, Leito, o que você vê aí? O senhor perguntou, né, a relação das 2 tirinhas. Umas, eles estão vendo Jesus, né, sendo levado, como de fato ele tinha falado, né? Assim, já tinha falado para alguns dos seus discípulos. Aí, no caso, no capítulo 14, versículo 18, fala o seguinte: não deixarei que fiquem órfãos, voltarei para junto de vocês, né? É uma promessa que Jesus fez para ele nesse momento. E mais em diante, quando já não está mais Jesus presente fisicamente, né? Eles estão orando, né, para que o Consolador seja com cada um deles, né? Que eles estão pedindo a presença do Espírito Santo. Outra questão interessante, falar sobre o Consolador e o Espírito Santo e Jesus, que Jesus falou que era necessário que ele fosse para o céu, né? Para que assim pudesse vir o Consolador. Então, no caso, esse discurso de despedida, nesse caso aqui, não um caso triste. É algo feliz, é algo melhor, é bom.
E outra questão é que a gente pode entender também que Jesus também é o mesmo Consolador, porque Jesus fez uma promessa, né? Eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Mas ele também disse que o Espírito Santo estaria com eles. Então ele está dizendo, eu sou, entendeu? Eu sou Deus, eu sou Jesus, eu sou o Consolador, então eu vou estar com vocês. Eu entendi. Entendi o que você quis dizer, mas é bom deixar bem claro, né? Porque assim, Jesus, ele está indo ao céu, dizendo que vai deixar outro consolador, né? Então, é o Espírito Santo, é uma outra pessoa, né? Isso. E Deus é quem enviou Jesus, né? Então, você tem aí três pessoas distintas fazendo parte da divindade, né? Mas ambos, quer dizer, todos eles, né, os três, são consoladores, né? Isso, no tem sentido a mesma da palavra, tem a mesma característica. Isso que é de consolar, com diferentes funções. Né? Exatamente, mas o mais interessante que Jesus fala é que irá preparar um lugar para a gente. Sim. Então, essa é a melhor promessa que tem. Isso, e esse lugar que ele há de preparar é na casa do Pai. Exatamente. Então, não é na casa dele, né? Então, você tem ele falando, ó, na casa do Pai é um lugar que eu estou preparando, né? E enquanto eu estou preparando lá, ele fala assim, ó, o Consolador está aqui, né? Que nós vamos ver aqui mais tarde que esse Consolador é a pessoa do Espírito Santo, né? Então você tem aí a Trindade em ação, né? Nessa despedida de Jesus, vamos dizer assim, né? Então, em vamos dizer assim, todo o discurso de Jesus, parece até a preocupação de Jesus, né? De envolver a Trindade, né, a pessoa de Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, né, ou Deus, o Espírito Santo e o Filho, Jesus Cristo, envolvendo para participação, né, na salvação do ser humano. E desde o Velho Testamento é assim, né, os três agindo, cada um na sua função, né, que nem você falou, né, Alejandro? Sim. E participando da salvação do ser humano, inclusive nesse momento crucial e triste, né? Triste porque estão perdendo o mestre, né? Estão perdendo Jesus e tal. Eu vejo essa tristeza na tirinha também, porque você vê que ninguém fala nada, né? Geralmente quando alguém fica triste, fica quieto, né? Não é de falar muito e tal. Aqui eles só pensam, né? Então Jesus fala assim, ó, não deixarei vocês órfãos, né? Voltando para junto de vocês, né? Voltarei para junto de vocês. Então, eu vou voltar, não vou deixar vocês órfãos, fiquem tranquilos. Mas, enquanto eu não venho, o mas aí é importante, né? Mas, o Consolador, que é outra pessoa, né? Da divindade, então vai dizer assim, o Espírito Santo, que o Pai enviará, olha a presença dos três de novo, é isso aí, né, Leita? Exatamente. Então, e que o Pai enviará em meu nome, esse ensinará a vocês todas as coisas e fará com que vocês se lembrem de tudo o que eu lhes disse. Ou seja, aqui nós vemos também a função do Espírito Santo, fazer a gente lembrar daquilo que Jesus nos falou, daquilo que Jesus disse, né? Bastante importante. E você, Alejandro, o que você vê na tirinha aí de interessante? Aí a gente comentou bastante. Tem uma teologia, né, na tirinha, né, rapaz? Às vezes a gente acha que a tirinha é besteirinha, mas não é não, né? Tem uma teologia toda aí na tirinha, né? O que você vê aí também, Alejandro, na tirinha aí? O que você gostaria de comentar nesse início aí? Dessa parte aí. Então, podemos ver que nesse momento os discípulos estavam em comunhão, né? Realmente pedindo o Espírito Santo, aquele que traria conforto a eles, né? Até na parte do domingo diz que a promessa do Consolador permeia todo esse discurso. Ele traria sabedoria, entendimento, amor, paz ao discípulo. Além disso, iria nos convencer do pecado e nos guiar a toda a verdade. Muito bem, é exatamente isso aí, né? Você vê que Jesus, ele não deixaria os discípulos sozinhos, né? De maneira nenhuma. Exatamente. Às vezes eu saio de casa e falo, filho, fica tranquilo, mamãe tá em casa, tá? Vai continuar aí contigo, vai te proteger, tá junto do seu lado aí. Então, é bastante interessante, né? De saber que Deus, ele se preocupou e não deixá-los sozinhos, porque eles iriam sentir. Mas muito mais, falando a respeito deles somente, Deus também fala isso a respeito de nós, né? Nós também não estamos sozinhos hoje. Porque hoje a gente não tem a pessoa física de Jesus, né? Para tocar, para pegar, para ouvir diretamente da voz dele, os ensinamentos. Mas nós também temos hoje
a promessa cumprida de Jesus, que quem é? A presença de quem? Consolador. Consolador do Espírito Santo, que está junto com a gente, nos ajudando em todas as situações aí, né? E aí tem uma parte aqui, Leiter, que vai falando assim, ó, os discípulos iriam se deparar com inimigos internos e externos, e Jesus desejava então capacitar eles desses conflitos, né? Que inimigos, assim, será que a lição está se deparando, falando aí que eles encontrariam, externos e internos, né? A respeito, pastor, do que acontecer com eles. Quando se fala de inimigos internos, a gente sabe que somos nós mesmos. Quer dizer, o fato de nós sermos hoje humanos, estar nessa terra contaminado pelo pecado, a gente também faz parte dessa guerra, certo? Mas dentro de mim, a gente também existe uma guerra. Existe uma guerra. O que eu desejo fazer e o que eu sei que devo fazer. Então, eu tenho o meu desejo, a minha tendência para o mal, mas também eu entendo, através do Consolador, que eu não devo fazer isso. Então, tem essa guerra interna dentro de mim, dentro de todos nós. Sim. E a externa, a gente vai ver o mundo como tal. As coisas que ele traz para que nós venhamos desejar estar nele. Certo? A distração, né? As distrações. As pessoas, muitas das vezes, as pessoas de fora também, elas são parte do... Elas são o inimigo em si. Às vezes também pessoas dentro de nossa família também são nossos próprios inimigos. Entendeu? Então, externo, interno, a gente sempre vai ter. Agora, tem essa questão, né? Ele falou que ele enviaria o Consolador e que é para isso que ele veio, para nos convencer do pecado. Certo. Então, quando a gente confia em Deus, a gente se entrega, a gente tem comunhão, assim como Alejandro, né? Ele falou que nasceu diverso e ele tem voltado, ele está perseverando. É assim que a gente permanece nos caminhos do Senhor, né? Diante de tantas circunstâncias que se apresentam na nossa vida. Então, eles teriam as lutas internas com eles mesmos, né? E a gente vê que eles lutaram mesmo, que eles discutiam, tinham diferenças, tal, um queria ser maior que o outro, aquela coisa toda. Coisas internas, né? Discípulo amado, exatamente. Né? E tinha aí as externas, né? Os fariseus, as lutas, a perseguição iria acontecer, né? A gente pode dizer também relacionado a interior, né? Que nem você falou, né, Leite? Você trouxe uma coisa mais profunda ainda, falando do nosso interior individualmente, né? Esse interior nosso de orgulho, de egoísmo, né, e tal. Também é uma luta interna, né? Não deixa de ser, né, Alejandro? Sim. É o que o Paulo fala, né? Tudo aquilo que quero fazer de bom, não faço. Mas aquilo que não quero fazer, eu acabo fazendo. Exatamente. E aquele ensinamento que eles estavam tendo de Cristo, agora eles continuariam tendo, né, seguir essa direção, vamos dizer assim, desse aprendizado, né, constante. Isso é bastante interessante, né, que é constante agora com a presença do Espírito Santo, né, neles. Uma questão interessante, pastor, é que quando eles estavam com Jesus estava aqui do seu lado, né? Estava falando para eles, só que o agir do Espírito Santo já é diferente. É dentro de mim, né? É dentro de cada um de nós, dentro da nossa mente, entendeu? Então, é mais, vamos dizer assim, é mais poderoso trabalhar do Espírito Santo porque é dentro de mim, está trabalhando dentro de mim. Jesus estava falando para eles, só que o Espírito Santo agora estava dentro deles, convencendo, abrindo seus olhos para que entendessem, para que reconhecessem e fizessem também. Olha que interessante. Eu acredito que o Espírito Santo é o único que nos convence, na real, da morte de Cristo, do juízo, do pecado. Ele que nos convence, porque em si próprio a gente não consegue ter essa noção do pecado realmente. Verdade. Também acho, né? Não, tenho certeza. Até porque existe a profecia, né, dizendo que nós, quando chegarmos aí no tempo do fim mesmo, assim, bem finalzinho do tempo do fim, Apocalipse diz que o Espírito Santo seria retirado da terra. Lembra desse verso que nós temos na Bíblia? O Espírito Santo seria retirado da terra. E aí, então, aquele que é imundo continue fazendo sua imundícia, aquele que é puro continue praticando a pureza, né? Mais puro ainda se torna, né? E nesse momento, aí vai ser um momento de muita tragédia, coisas ruins acontecendo. O povo de Deus vai ser preservado, logicamente, né?
mas aquele que ouviu a voz do Espírito Santo e foi guiado pelo Espírito Santo, não é que o Espírito Santo não vai estar mais na terra no sentido físico, né? Não é nem que é físico, né? Porque o Espírito Santo, como você falou, né, Leite? Ele está dentro da gente, né? Soprando os nossos. Não é que ele não vai ter mais o Espírito Santo, mas é que aqueles que continuam na prática do pecado e escolheram viver desta maneira, deliberadamente, né? Ou seja, por consciência e decisão, essas pessoas elas não vão querer mais ouvir a voz do Espírito Santo de jeito nenhum, né? Em contrapartida, você tem um povo de Deus que permanece buscando, né, respostas através das suas ações, das suas atitudes, buscando a palavra de Deus, buscando se consagrar, se tornar cada vez mais santificado diante de Deus, né? É por isso que hoje nós estamos estudando a Bíblia, né? Exatamente. Porque hoje nós temos essa oportunidade. Ele está ali, ó, batendo. Desde que eu estou à porta e bato. Mas vai ter esse momento que ele vai se retirar e ele não vai bater mais. Ele vai estar só naquele lugar que já abriu para ele. Sim. Então, oportunidade hoje, então vamos aproveitá-la. Então, por isso que é importante a gente abrir a porta mesmo do Espírito Santo, né? A porta do nosso coração, né? Para que o Espírito Santo possa habitar, fazer morada e lá ficar, né? Exatamente. Porque quando chegar esse período aí triste da humanidade, onde a prática do pecado vai ser, vamos dizer assim, deliberadamente aumentada, né, pelo fato de as pessoas não ouvirem mais a sua voz, então que nós possamos ter o Espírito Santo junto com a gente. Amém. Aí todo o tempo, todo momento, né? Tem um comentário interessante na segunda que diz: ao agir no discípulo de Jesus e por meio deles, o Espírito traz nova vida às pessoas que estão ao redor. Então, assim, eu acredito que assim como o Espírito vivifica a minha vida, eu tendo comunhão com Deus, com Jesus, também traz, digamos, essa luz para aqueles que convivem com a gente, né? Exatamente. E todos ao redor, né? Não é só pra gente, né? Exatamente. Quem tá perto também percebe que há algo diferente na gente. A luz de Deus, não é nossa. É incrível isso aí, né? É por isso que às vezes filhos que vêm à igreja, os pais começam a ouvir, daqui a pouco tomam a decisão de ser batizados também, né? Transformação acontece no filho, acontece numa mãe, no pai, e vai acontecendo assim na família, quando a gente vê a família inteira, né, é transformada, né, por causa de um só que aceitou, né, a voz do Espírito Santo e assim Jesus como consequência. Aí é quando se cumpre, né, a palavra que no caso Deus falou até para Noé, né, ser salvo tu e toda a tua casa. Assim também ele falou para outras pessoas, né? Ser salvo tu e toda a tua casa será salvo junto contigo. Porque o trabalhar de Deus em mim, o meu exemplo, o meu viver, quando a gente vive realmente, não tem como o Espírito Santo também não tocar aquelas pessoas que estão ao meu redor, vendo o que Deus fez na minha vida. Entendeu? Eu me lembro aqui de Jesus falando assim: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Lembra desse verso? Está em Mateus lá? Então, como é que Jesus vai estar com a gente todos os dias, até a consumação do século? De que maneira? Através de quem? Do Consolador, do Espírito Santo, que vai estar com a gente todos os dias. E o Espírito Santo tem essa função mesmo, de apontar para Jesus, né? Apontar para Ele, para Jesus Cristo. Olha, é Ele que é o Salvador, é Ele que liberta dos pecados, é Ele que morreu por você na cruz, é Ele que você precisa aceitar como seu Salvador pessoal. Então o Espírito Santo tem essa função, né? Deus, Ele envia Jesus, e Jesus então envia o Espírito Santo para que possa estar conosco, né? Isso é bastante interessante, né? E ele fala que meu Pai enviará, né? Então você vê que Deus também está agindo, enviando. Sim. Não só Jesus, né? Eu falei que Jesus envia o Espírito Santo, mas Jesus fala: deixarei outro consolador, né? Então, na verdade, é uma ação dos três, né? Os três estão trabalhando em prol da nossa salvação. Até porque o Evangelho de João diz que Cristo habitava nos discípulos. Então, Jesus já era um consolador, ou seja, para os seus discípulos ele acompanhava, cuidava. Uhum. Então, esse outro se faz referência que já tinha um antes, que era Jesus. E aí você me faz lembrar da palavra grega para outro. A palavra grega para outro é a palavra allos. E, na verdade, existem duas palavras gregas, né, para isso, para outro, né? Então, em grego, em português não sei como que é em espanhol, talvez seja igual, né?
como que é outro em espanhol? Outros. Então, para nós também, só existe outros, né? No grego, não. Existe outros diferentes. Então, se eu sou, por exemplo, diferente do Alejandro, então existe um outro com outra palavra, entendeu? Mas quando é outro da mesma espécie, mesma autoridade, é outro igual, então a palavra em grego é a palavra alós. E aqui, quando fala assim, vos deixarei outro, essa alós, outro do mesmo poder, mesma autoridade, outro igual. Então, se é outro igual, sim, Jesus era o Consolador quando ele estava aqui. Agora ele deixa outro igual, né, que é o Consolador. E ele identifica, né, o Espírito Santo, que vai estar com vocês todos os dias. Aí a palavra Espírito Santo tem uma palavra específica, né, Leita? Nossa lição vem trazer, né? Em grego. Qual que é essa palavra e qual o significado? É a palavra Paracletos. Paracletos. Que significa auxiliador, advogado, defensor e conselheiro, né? Na realidade, também a mesma característica que a gente vê em Jesus. Exatamente. Né? É interessante. Conselheiro. O que mais a gente precisa hoje, né? De conselho para nossa vida. Porque o que encontramos na Bíblia. É o que a gente encontra na Bíblia. E quem que nos inspira? Quem é aquele que nos ajuda a entendê-la? É o Espírito Santo. É o Paracletos. E é ele que está nos auxiliando nesse exato momento para a gente estudar. Então, auxiliador em todas as circunstâncias, nas provações, nas tentações, nas dificuldades, é ele que nos auxilia. Exatamente, é o Paracletos que está com a gente, né? Nosso advogado, nosso encorajador, nosso conselheiro. Que interessante, que coisa rica, né? É muito bom a gente saber disso, é nosso auxiliador. Então você tem aí, querido, você tem um Paracletos do seu lado, o Espírito Santo está junto contigo, te auxiliando, te ajudando, ajudando a compreender, trazendo para você para estudar a lição da Escola Sabatina. E não deixe de estudar a lição da Escola Sabatina, hein? Se você ouvir a voz do Espírito Santo, o que diz a Bíblia? Não endureçais o vosso coração. Não é só para quem está fora da igreja, não, ou está voltando, né? Da igreja, né, Alejandro? Isso aí é para todo mundo, para a gente estudar a palavra de Deus, estar perto aí, ó, e entender melhor a ação do Espírito Santo em nossa vida. E Jesus vai dizer isso. Sabe que esse trecho que nós estamos dando da lição agora, ela vai assim ser o momento mais assim interessante em relação ao discurso, né? Você vê que vai falando de discurso. Então, assim, é o maior discurso que Jesus tem, nesses trechos, que vai do capítulo 14 até o 17, e aqui também está a maior oração que Jesus faz, né? E essa oração que Jesus faz, ele faz por ele faz para ele. Para quem que ele faz a maior oração já descrita na Bíblia que Jesus fez, ele faz em prol de quem? Dos discípulos. Dos discípulos. E de nós também. E de nós também. Porque ele falou dos discípulos no momento, e para aqueles que vierem acreditar em mim através dele. Pois é, ele pensou em você então, Leito. E em você também. E mim também, cara. E você também, né? E você também, meu amigo. Verdade. Então veja só, Jesus, quando ele ora pensando nos discípulos e também lá no futuro, né? Lembrando da gente aqui. Isso é muito interessante, né? E aí ele faz um pedido então, né? Para que a gente possa permanecer nele. E o que significaria aí, Alejandro, esse permanecer? Permanecer nele. Falando aí a respeito, ele vem dando um exemplo até da videira, né? Permanecer nele, eu acredito que seja seguir os passos dele, o exemplo que ele deixou, né? Assim como o seu discípulo, né? Através de várias coisas. Hoje, através do estudo da palavra, o estudo da lição, fazendo parte do coral, fazendo parte ali do envolvimento com a igreja, né? Se conectando, né? Exatamente. Você falou do seu irmão, né? Não sei se você pode falar, mas se você puder falar no exemplo que você deu aí do seu irmão, porque a lição ela vai falar daquela ideia da videira verdadeira, né? Eu sou a videira, vocês são os ramos, e tem um trecho que Jesus fala assim, sem mim nada podereis fazer. Conta um pouquinho lá daquela história lá do seu irmão lá pra gente entender melhor. Então, eu e meu irmão, né? A gente somos adventistas desde berço, né? E ambos nos afastamos, né? No percurso ali. Mas eu sempre falo, por misericórdia de Deus, a gente
teve a oportunidade de voltar realmente. Deus nos encontrou novamente, sim. E hoje estamos aqui, ele também está firme e forte. E é tudo por obra de Deus. E aí você tinha falado para ele, né, que precisava estar conectado, né? Como é que foi essa parte aí, né? Eu falei pro meu primo, na real, né? Falei pra ele que pra gente permanecer em Cristo, a gente deve estar, digamos, na obra dele, fazendo parte na igreja, estudando, fazendo parte com jovens, estando ali, digamos, apto na igreja. Porque, de alguma forma, o mundo te encoraja a muitas coisas e o único que te dá força realmente para tu continuar firme é as amizades aqui dentro, o compromisso, e eu acredito que o resto é o Espírito Santo. É isso mesmo. A gente precisa ter essa conexão, né? Exatamente. E conexão com a igreja, né? A igreja é a representação de Jesus também aqui na Terra, né? Pastor, eu tenho vários testemunhos aqui, mas toda a minha vida eu tentei me firmar na igreja, mas só de 2 anos para cá eu consegui realmente me firmar. Coral, com jovens, com o Clube de Brovador, e realmente agora eu consegui me entregar completamente a Deus. Amém, louvado seja Deus. Porque se conecta, né? Exatamente. Tá ativo. O jovem não pode ficar parado, gente. Você não pode ficar só assistindo o podcast, culto, né? O podcast não pode ficar só assistindo o podcast enquanto por... Não, você tem que estar ativo, tem que estar fazendo, tem que estar falando, tem que estar, né? Tem que estar atuando, né? A gente não pode ficar parado, porque senão, eu costumo dizer que a gente, né? Os jovens em si, precisa estar sempre em movimento, né? Porque tudo que para estraga, tudo que para mofa, tudo que para termina enferrujando. Você pode ver, tudo que para não perde o sentido, né? Atrapalha. Agora, sem movimento, não. Em movimento, você está tudo funcionando, as peças funcionando, tudo no lugar, você tá ali, precisa consertar de vez em quando, fazer uma manutençãozinha? Precisa, mas tá indo as coisas, né? Tem um ditado popular aqui no Brasil que faz sentido nisso que o senhor está falando, e é aquele que diz assim, né? Mente vazia, oficina do diabo, né? Então, assim como o Alejandro falou, que a gente precisa permanecer. O permanecer em Cristo é o quê? Fazer as suas obras, né? Fazer o que ele fez. E que mais do que Clube de Desbravadores, Coral, tá cumprindo com a missão, Caleb, né? Fazendo tudo aquilo que me ajuda a estar perto de Deus, né? Por isso que a gente precisa ser como a videira, a gente é o ramo, né? Tem que estar pegado, né, na videira, senão a gente não tem vida própria. Exato. Entendeu? Então a gente precisa dos afazeres, porque senão a gente não tem como a gente ter uma comunhão com Deus se eu não experimento, se eu não vivo, se eu não pratico. A Bíblia também fala o seguinte, que a boca fala do que o coração está cheio. Se o meu coração está cheio do mundo, eu vou falar de quê? É do mundo. Se o meu coração está cheio da palavra, eu vou falar da palavra. Se eu gosto muito de desbravador, eu vou falar sobre o quê? Sobre desbravadores. É isso aí. Entendeu? Então, é isso aí. A gente está em comunhão. E aí vem aquela questão dos frutos do Espírito, né? Exatamente. Então, que frutos é que está saindo da sua boca, né? Que frutos está saindo dos seus gestos, né? É do Espírito, né? Quando você passa por uma situação difícil, quando você é confrontado, quando você está chateado, quando alguém, né, pisa em você ali, porque acontece. A gente não pode mentir aqui, acontece, a gente se chateia. Tem gente que termina, né? Até porque Cristo falou que teríamos aflições nesse mundo. Exatamente. Então... E aí é nessa hora que a gente vê o fruto do Espírito aparecendo, né? Quem mais a gente alimentar é o que vai vencer. Exatamente. Né? Então aí vem a frase de Jesus, né? Aí já indo para quinta-feira aqui, Jesus na oração sacerdotal, aí fala assim, né? Quem mais a gente alimentar é quem mais vai vencer. Aí Jesus fala assim, ó, vocês estão no mundo, mas não são do mundo. Vocês não são do mundo. Eles estão no mundo, Jesus orando, mas, Senhor, eles não são do mundo, que eles possam entender isso, né? E que a gente possa entender isso mesmo. Aqui nós somos só estrangeiros nessa terra. Eu não sei vocês, né? Aqui no Brasil vocês são estrangeiros, né? Eu já me sinto daqui mesmo. O Brasil tem essa característica, né, cara? Ele acolhe, abraça todo mundo. O Brasil é nosso, né? E o que eu acho interessante é que um amigo meu nos Estados Unidos, um dia ele me ligou, depois de tempão, uns 20 anos nos Estados Unidos, ele me ligou e falou assim,
cara, se tiver um lugarzinho aí pra mim, você arranja aí pra mim que eu vou pro Brasil, eu volto, né? E eu falei assim, cara, que aí você tá ficando doido? Você ganha em dólar aí, tá feliz, suas filhas falam inglês, a primeira língua das suas filhas nasceram lá, né? É o inglês e tal, Estados Unidos, tá? Estados Unidos, cara, você tá doido, quer voltar pro Brasil, mano? Aí ele pegou e falou assim, não, cara. Aí ele falou uma frase que eu guardei, ele falou assim, aqui eu sou sempre estrangeiro. Eu sou bem tratado, mas o meu sentimento é de ser sempre estrangeiro, não é minha pátria. Eu coloco isso para a vida espiritual, sabe? A gente está aqui nesse mundo aqui e Jesus deixou o Espírito Santo para mostrar para a gente o seguinte, ó, a pátria de vocês não é aí. Então constantemente o Espírito Santo faz isso, ó, aqui no seu lugar. Você está aqui para ser uma bênção, mas aqui não é o seu lugar. Seu lugar é na pátria celestial. Amém. Né? E é o Espírito Santo que faz isso. Né? Recebe? Eu acho que a sensação que a gente tem, pastor, cada vez que a gente está que a gente lê, que a gente medita na palavra de Deus, né? Que realmente esse mundo não é nosso lugar. Que a gente está aqui só de passagem, realmente, para aqueles que já se foram e para as promessas de Jesus. Então, realmente, a gente tem que confiar em Deus, confiar, a gente continuar, mas a gente sente que realmente aqui não é nosso lugar. Por isso que a gente tem que trabalhar, se envolver com a igreja que nem vocês falaram, para que a gente então possa apressar a vinda de Cristo, né? Não é só aguardar, é apressar, né? E dá para apressar? Dá, o apóstolo Pedro fala isso, né? Aguardando e apressando a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, né? Exatamente o que a gente está fazendo aqui, estamos apressando a volta de Jesus. Exatamente. E queridos, a gente tem que terminar, passou rápido, né, rapaz? Mas parece que cada podcast está indo mais rápido. O Eric controla no nosso tempo aqui, né? E na mídia aqui, quer dizer, nos bastidores a gente tem aqui o Eric, tá aqui o Naldo, tá aqui também o Rubens, e a gente está muito feliz de poder estar fazendo aqui esse podcast, né? Com a ajuda de todas essas pessoas e da sua participação aí em casa, dos meninos que são convidados aqui. Mas a gente precisa terminar, né? A gente precisa chegar no final aqui. E deixa eu perguntar para vocês assim, tem algum comentário assim final que vocês falam assim, olha, isso aqui não pode passar, isso aqui eu tenho que dar uma comentada, e aí já deixa um recado especial para os nossos jovens aí, para os nossos amigos. Tem, Leiter, vou começar com você. É a questão da oração de Jesus. É uma questão que marcou a minha vida a partir do momento que eu li, porque na realidade a Bíblia ela vem falando em si sobre os discípulos, sobre os fariseus, pessoas do passado, só que essa oração ela me mexeu comigo porque eu sabia que ele estava falando comigo nesse exato momento. Quando ele disse que ele também orava por mim, porque eu iria obedecê-lo e eu iria conhecê-lo através da mensagem que os discípulos deixaram. Então, o que eu deixo para vocês, também eu tomo em conta na minha vida, é que cada um de nós precisamos continuar estudando, para que o Espírito Santo continue agindo na minha vida e na sua vida. Sem o Espírito Santo, a gente não pode fazer nada, como a gente percebeu aqui no estudo. Então, a gente precisa deixar ele agir nas nossas vidas, para que seja feita a sua vontade e assim possamos apressar a volta de Jesus. Amém. E você, meu amigo, Alejandro? Eu acho que é o mesmo que o Leiter falou ali, a gente tem que ser testemunha de Jesus nesse mundo aqui. Realmente a gente tem que apressar a volta dele. Eu acredito, assim como Deus me deu uma oportunidade, né? Ele me esperou, porque eu sempre pensava antes que talvez por que Deus não voltou ainda, porque eu ainda não tinha voltado. Então eu acredito que tem muita gente ali fora com esse sentimento, né, de que falta alguma coisa, e eu acredito que seja Deus, né? E para aquele que também que tá vendo esse podcast, que possa se aprofundar mais. A lição tá muito boa, e possa se envolver mais, que eu acho que é o único método realmente para a gente se voltar a Deus, para a gente ter uma comunhão com Ele e essa paz reinar na nossa vida, né? Que assim seja. Olha, meus amigos, aqui na sexta-feira tem uma parte assim, ó, pela atuação do Espírito Santo, o ser humano se torna participante da natureza divina e é aceito no amado, em Jesus Cristo. Então veja só, pela ação do poder, atuação do Espírito Santo na vida do ser humano, nós temos participação na natureza divina e somos aceitos pelo amado. Não que ele se torne divino, não é isso que o verso quer dizer,
mas quando você se torna um instrumento de salvação para outro, você tem essa participação. Quando o poder divino se une com o poder humano, grandes coisas podem acontecer e você é chamado para isso. Que Deus te abençoe, viu? Que Deus te use poderosamente, que Amém. você tenha o Espírito Santo na sua vida. Vamos fazer uma oração então? Para a gente terminar esta lição? E não deixe de estudar a lição, hein? Vamos estudar a lição juntos e cada dia mais perto de Jesus nós estamos, tá bom? Vamos orar. Vamos pedir então para o nosso amigo Alejandro orar pela gente. Vamos lá? Querido Deus, Senhor, te agradecemos por mais uma recapitulação da lição, Senhor. A gente vem falando sobre o Espírito Santo, vem falando sobre a vida de Jesus, Senhor. Que realmente a gente possa colocar em prática, Senhor, e o Teu Espírito Santo possa nos dar discernimento da Tua palavra. Que a gente possa testemunhar, Senhor, o amor de Jesus ao mundo, Senhor. A gente possa amar da mesma forma que Jesus nos amou primeiro, Senhor. Te pedimos que o Senhor dê sabedoria ao jovem, fortaleça, e que essa mensagem enviada pelo podcast, Senhor, toque o coração de muitas pessoas, Senhor. Amém. Te agradecemos por tudo, em nome do Teu Filho Jesus. Amém, Senhor. Amém.